Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo a mais uma reflexão aqui do canal. Alguns dizem que o pensamento filosófico nasceu com a seguinte frase: conheça a ti mesmo. Ninguém sabe ao certo aí quem proferiu essas palavras pela primeira vez, mas provavelmente foi alguém que viveu na Grécia. Segundo a história aí da Grécia Antiga, a frase conheça a ti mesmo era uma das máximas do templo de Apolo, em Delfos. E nesse caminho de se autoconhecer, chegamos à seguinte pergunta: quem de fato nós somos? Afinal, para nos conhecermos, primeiro precisamos definir quem nós somos. E quanto a isso, qualquer um pode responder aí de bate-pronto que somos seres humanos. Tudo bem, mas o que isso significa? Seguindo ainda essa trilha, podemos chegar em uma das citações mais conhecidas de Nietzsche, que é: torna-te quem tu és. Ok, mas quem devo me tornar para ser quem eu sou de verdade? Bom, a antropologia bíblica diz que Deus criou todas as criaturas dessa terra. Mas ao criar o homem do barro, ele soprou em suas narinas o fôlego da vida. E nesse contexto, soprar significa expelir algo que estava dentro de si. Ou seja, Deus colocou uma parte dele em nós para nos dar vida. E nenhuma criatura desse mundo recebeu esse privilégio. Immanuel Kant afirmava que a missão suprema do homem é saber o que é preciso para ser homem. E entre erros e acertos aí do pensamento kantiano, essa frase é extremamente instigante. Jean-Jacques Rousseau, pensador moderno, assim como Kant, ele queria encontrar qual o ponto fundamental que diverge o homem dos demais animais. E em uma investigação aí superficial, qualquer um responderia que é a racionalidade, né? Ou a inteligência superior do homem. Mas os animais possuem sim um certo nível de inteligência. Alguns chimpanzés têm um nível de inteligência igual a de um bebê humano de 3 anos. As baleias e os golfinhos também. Por isso não podemos usar a inteligência, né, como o fator crucial para nos diferenciar dos demais animais. O que Rousseau percebeu de fato é que o que nos aparta das demais espécies animais é a capacidade de ir contra o instinto. Os animais, eles não podem desobedecer o instinto. Quer ver um exemplo bem prático? Um animal herbívoro, se tivesse em um ambiente sem vegetação, mas com as melhores carnes ao seu redor, morreria de fome. Ele até poderia sobreviver comendo carne, mas seu instinto não permitiria isso. Nenhum animal pode contrariar os mandamentos do seu instinto. Tudo que o animal faz não se utiliza do princípio da livre escolha, tudo é pré-programado. É como se possuíssem aí um software instalado para determinar suas ações durante toda a sua existência. E é justamente por não poder desobedecer seu instinto que o animal não evolui no seu convívio aí com as outras espécies. Eles fazem as mesmas coisas há milênios. Macacos serão iguais e farão as mesmas coisas hoje e daqui 1 milhão de anos, simplesmente porque eles não podem ir contra aquilo que foram programados na sua constituição. Nós humanos também possuímos um instinto, mas ao contrário dos demais animais, podemos desobedecer todas as nossas pulsões instintivas. Possuímos milhares de impulsos pré-condicionados dentro de nós também, mas podemos ir contra todos eles e seguir uma direção aleatória. E quando fazemos isso, estamos deixando de sermos meros animais e nos elevando à categoria de seres humanos. Um ponto fundamental é que o egoísmo é o traço mais latente do nosso instinto. Pode perceber? Em qualquer situação da vida, nossa inclinação primeira, né, nossa inclinação natural será sempre decidir pelo que é melhor para nós. Se colocar em primeiro lugar é o processo normal das nossas atividades instintivas.
Pois o nosso instinto é concebido para garantir a nossa sobrevivência, viver o máximo que for possível, com mais conforto, prazer e segurança é a programação mais básica do nosso software. Para abrir mão do que nos é conveniente, confortável e seguro em prol aí de outra pessoa ou em favor de uma crença requer um grande esforço da nossa parte. E quando isso acontece, estamos sobrepujando nossa animalidade para nos sublimar em nosso ser espiritual. Estamos nos humanizando. Quando Jesus diz que cabe ao homem morrer e carregar a sua cruz, pois só dessa forma conhecerá a vida verdadeira, ele está dizendo para abrirmos mãos de nós mesmos, para assim nos submetermos a ele, nos submetermos às suas instruções. Com isso, ele também está dizendo para abrirmos mãos de nossas conveniências instintivas em favor do nosso próximo. Ele está nos ensinando a sermos seres humanos, nos ensinando a sermos como ele, nos ensinando a satisfação que é viver como um homem genuíno, um homem que é a imagem e semelhança do próprio Deus. E essa é a vida verdadeira que Jesus anuncia. O autossacrifício não se aplica apenas na nossa relação com Deus e com o próximo, se aplica também na nossa relação com os nossos próprios objetivos, pois eles só são alcançados quando atropelamos nossas pulsões instintivas. Quando chegamos aí do trabalho cansados, louco para se esparramar aí num sofá, mas ao invés disso vencemos nossa preguiça instintiva para fazer aí, sei lá, meia hora de esteira na academia. Ou quando vencemos o instinto da indolência para vararmos a noite estudando para um determinado concurso. Estamos nos humanizando, fazendo uso daquilo que faz de nós seres especiais entre as demais criaturas. Temos que entender que para ir a nosso favor, muitas vezes temos que ir contra nós. Temos que praticar o autossacrifício. Hoje a neurociência conseguiu mapear nosso cérebro a ponto de identificar onde se processa cada um dos nossos sentimentos e sensações. Por exemplo, quando sentimos ciúmes, quando sentimos empatia, quando sentimos medo, coragem, raiva, alegria, tesão, prazer, enfim, somos submetidos a todos esses sentimentos que também são comuns em qualquer animal, sem optarmos por eles. Eles são nada mais, nada menos que processos químicos liberados em nosso organismo. Mas o movimento de ir contra nosso instinto, o autossacrifício, não tem aí uma reação química por trás, assim como não é verificável em nenhuma área do nosso cérebro, ou seja, essa capacidade de ir contra nós mesmos, de nos elevarmos, a algo que transcende nossos mecanismos físicos, aponta para o fato de que antes de sermos uma simples espécie animal, somos um espírito consciente de si mesmo. O animal não é consciente de si, só nós humanos, só nós que recebemos o sopro de Deus é que somos. Com tudo isso que falei até agora, fica fácil entender a diferença entre o amor e a paixão. Quando estamos apaixonados por alguém, na verdade, estamos submetidos ao efeito de químicas que nosso cérebro libera, dopamina, feniletamina, oxitocina, vasopressina, entre outras substâncias. Aquele estado onde o mundo é mágico, Quando sentimos aquele ardor no estômago diante da pessoa que estamos apaixonados. Quando não conseguimos enxergar nenhum defeito nela, tudo isso é porque estamos literalmente drogados. Seria lindo se isso durasse a vida toda, mas o problema é que esse efeito acaba. É provado aí que uma paixão pode durar em média 7 meses, isso é uma média, pode ser mais ou menos diferente disso aí, dependendo de cada pessoa. E quando o efeito, quando esse efeito acaba, o relacionamento baseado na paixão tende a ir
para o ralo. Inclusive tem pessoas que se viciam nisso, o que é normal, afinal são químicas que agem aí em nosso sistema nervoso, como qualquer droga que nos tira da realidade. É por isso que tem sempre aquela pessoa que fica atrás de um novo romance, na ilusão de que um dia esse sentimento da paixão durará para sempre. Mas o ponto é que não escolhemos a paixão, não escolhemos gostar ou não de alguém, isso escapa ao nosso livre-arbítrio, ou seja, é algo instintivo também, é algo que acontece na nossa dimensão animal. Já o amor não é um sentimento, o amor é uma escolha, está totalmente ligado ao livre-arbítrio. O amor acontece na dimensão humana, na dimensão do espírito. Ninguém pode ficar aí casado por anos sem um mínimo de abnegação diária em favor da pessoa amada. Por isso o amor é um engajamento. O amor sempre acarretará autossacrifício, subtração do eu. Só que é desse aniquilamento todo que nasce a experiência mais fantástica da nossa jornada, uma experiência exclusiva do ser humano. A paixão é egoísta, o apaixonado usa o relacionamento para se satisfazer, por isso a paixão é animal. O amor é altruísta, quem ama se relaciona para satisfazer o outro, por isso o amor é humano. O fato é que em um relacionamento, quando a paixão acaba, podemos escolher amar. E isso é para os fortes, para as pessoas maduras, pois nem todo mundo está preparado para esse engajamento. O relacionamento perfeito reside justamente quando os dois envolvidos vivem em uma harmoniosa abnegação mútua de si em favor do outro. Bom, agora saindo aí dessa esfera do romance e indo para o ambiente da nossa convivência uns com os outros aqui nesse mundo, o mandamento de Jesus para amarmos o nosso próximo é para justamente vivermos como seres humanos, não mais controlado pelos nossos impulsos egoístas, mas sim abrindo mão das nossas conveniências para irmos em direção de quem precisa do nosso alento. É para abrirmos mãos do ódio instintivo diante daqueles que por algum motivo nos fizeram mal, para ficarmos em prontidão para perdoar. É para abrirmos mãos de certos prazeres que acontecem apenas na nossa dimensão animal e assim honrar a Deus com atitudes que apontam para o nosso espírito. Deus é amor e Ele doou parte de si para que pudéssemos existir. E quando fez isso, nos privilegiou com a sua capacidade de amar, com a sua capacidade de se autodoar. Outra característica que aponta apenas para as dimensões exclusivas do nosso espírito, ou seja, um outro traço próprio do ser humano, é a fé. A fé é uma espécie de sexto sentido, Como todo mundo sabe, nós possuímos 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar e o tato. E todos esses sentidos são devidamente captados em alguma parte do nosso corpo, através dos olhos, ouvidos, enfim. E depois são processados em determinada região do nosso cérebro. E todo animal também possui esses sentidos. Mas a fé, que é essa capacidade de confiar em algo que não se pode ver, tocar e até compreender, não se registra em nenhuma parte do nosso corpo físico, não é resultado de nenhum processo químico e nenhuma espécie animal a possui. Diante disso, só podemos aí concluir que a fé é originada em nosso espírito. Ela também é fruto do sopro divino, pois o Criador concebeu a fé como o veículo que dá acesso a Ele, visto que Deus é espírito e por isso não pode ser acessado através dos 5 sentidos biológicos. Agora voltando lá para o início do vídeo, com a máxima do Templo de Delfos, conheça a ti mesmo. E a citação de Friedrich Nietzsche, torna-te quem tu és. Eu concluo que ninguém pode se conhecer de verdade se não viver naquela dimensão exclusiva do ser humano, se não viver através daquilo que aponta para quem nós somos na essência, que é justamente o sopro do Criador que nos deu a vida. Ou seja,
quanto mais praticarmos o autossacrifício, quanto mais exercermos nossa capacidade de amar e quanto mais fazermos o uso da fé, a fé no sentido de confiar, de se entregar sem medidas naquele que deu a própria vida por amor a nós, mais nos conhecemos. E é somente morrendo para nós mesmos e nos sujeitando em amor à pessoa de Cristo que podemos nos tornar quem realmente somos. Curte, se inscreve e compartilha. Valeu!